No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o pintor belga Georges Van Bah, que se estabeleceu no Brasil na década de 1940 e deixou uma produção relativamente grande, que hoje em dia pode ser encontrada em antiquários, casas de leilão e em muitas residências, sem que os donos saibam de quem se trata. Georges Van Bah nasceu nos primeiros anos do século XX e aprendeu desenho e aquarela com sua mãe. Pelo que se sabe, ele não teve uma educação formal. Durante a Primeira Guerra Mundial, a família se estabeleceu em Londres, deixou a Bélgica, e terminada a guerra, Georges Van Bah voltou para a Bélgica, onde se casou e teve um filho. E, ao que tudo indica, pelo que se sabe do comportamento posterior dele, bastante boêmio, talvez esteja aí a explicação da pouca duração do casamento, porque em 1926 ele já estava separado e tendo contato logo em seguida com uma atriz que também era pintora, francesa, chamada Edith Blin. Edith Blin era casada com um diplomata brasileiro e, apesar disso, foi com ela que Georges Van Bah veio para o Brasil em 1935. Ele passou 3 anos aqui no Brasil e pintou algumas obras aqui, e quando retornou para a Bélgica, essas obras fizeram um relativo sucesso lá e alimentou o interesse dele de voltar aqui para o Brasil. É importante lembrar que na década de 1930 a Europa estava numa crise muito grande, derivada tanto da quebra da Bolsa de Valores de 1929, quanto da ascensão dos regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, a ameaça comunista também. E os trópicos exerciam, né, um apelo muito grande no imaginário das pessoas, que tinham aqui a América como um lugar idílico, onde se podia levar uma vida mais tranquila, uma vida mais despretensiosa. Com o começo da Segunda Guerra Mundial, o Georges Van Bah se estabeleceu definitivamente aqui no Brasil. Ele morou aqui no Rio de Janeiro, em 2 endereços mais emblemáticos. Um foi na Rua Miguel Lemos, em Copacabana, e o outro foi na Avenida Niemeyer, que liga os bairros de Leblon a São Conrado. Ele circulou pelo país inteiro, ele era um artista que ficou conhecido como um artista viajante. Conheceu o Nordeste todo, viajou até Manaus também, existem obras dele retratando Manaus, e ele trabalhava por encomenda. Esses artistas viajantes, e ao que tudo indica, o Van Bah também trabalhava assim, eles anunciavam que iam sair em viagem, e os interessados encomendavam as obras e davam algum adiantamento. Então a pessoa encomendava uma cena, uma paisagem específica, encomendava o retrato de alguém, e quando o artista saía de viagem, esse adiantamento era o custeio da viagem. E quando o artista retornava com as obras, o restante era o lucro dele, e o artista trazia também outras obras que serviam para ele vender para outros colecionadores, ou então compor o seu próprio acervo pessoal. Isso explica um aspecto curioso nas aquarelas e nos desenhos de Van Bah, porque em muitas delas, nós vamos encontrar carimbos, né? São carimbos de agências do correio, carimbos de igrejas,
E esses carimbos, às vezes, passam, né, se passam por intervenções feitas por colecionadores inescrupulosos. Algumas pessoas pensam que foi na agência dos Correios, que ele botou nos Correios, e os Correios carimbaram em cima das obras. Mas não, a verdade é que era ele mesmo que ia até as agências do Correio ou na igreja e pedia que fosse feito o carimbo. E esses carimbos serviam como um atestado que ele realmente tinha estado no lugar, ali pintado a cena daquele lugar. Isso por quê? Porque havia muitos artistas que simplesmente pegavam cartões postais e copiavam, né? Faziam ali algumas alterações e vendiam como se tivessem visitado os lugares e tirado a cena ali do local. Então o Van Baa ele usava esse artifício dos carimbos como um atestado de autenticidade, um atestado da presença dele nos lugares. Nas obras dele, principalmente as que são feitas em bico de pena, você acha também algumas inscrições. Você vai ver ali no meio de um coqueiro, no tronco de um coqueiro, ou no chão, algumas inscrições com alguns nomes. Esses nomes não eram pichações, inscrições que realmente estavam nos lugares. Não, era ele que acrescentava ali, geralmente, o nome da pessoa que havia encomendado as obras. Ele sabia cativar bem os clientes e devia ser realmente uma surpresa para a pessoa, anos depois, descobrir que o nome dela estava ali, perdido em algum lugarzinho ali da tela. Isso é uma curiosidade também da produção dele. O Van Baa ele chegou a expor os trabalhos na Escola Nacional de Belas Artes, que é o atual Museu Nacional de Belas Artes. Mas ele não participou de nenhum grupo de artistas. Ele conheceu o Alberto da Veiga Guiñar, de quem pintou um retrato, e também foi retratado de volta pelo Guiñar. Existe um retrato do Guiñar, retrato de Van Baa, que é o retrato do Jorge Van Baa. Ele também trabalhou como ilustrador de revistas na década de 1940, e esses trabalhos ainda não foram estudados devidamente. Esses trabalhos merecem ser pesquisados. Fato curioso também é que, por ele ter frequentado muito o meio de artistas, de teatro, o meio da boemia, ele deixou também muitas obras de temática erótica. São cenas de flagelos, cenas de mulheres acorrentadas, com umas roupas rasgadas, sandálias amassadas, às vezes algumas cenas até com sangue mesmo. E ele não assinou essas obras. Essas obras, a quase totalidade delas não está assinada. Certamente pela moralidade da época, que ele não queria deixar registrado que tinha produzido essas cenas. Essa falta de assinatura leva também à dúvida com relação à autenticidade das obras. Por quê? Porque o Van Baa não tinha um estilo tão idiosincrático, tão específico. O estilo de desenho dele era um estilo relativamente comum entre artistas da Bélgica, artistas da França e também da Hungria, de maneira que pode ser que algumas obras sejam de outros artistas até mais importantes do que ele, e que acabem se passando por obras dele, mas isso tudo são especulações. Esses retratos de teor erótico foram passados, alguns na década de 1950, para óleo, mas a maioria ficou mesmo em aquarela e bico de pena. Outro aspecto interessante da temática do Van Baa é o interesse pela vida urbana. Ao contrário do que parece, ele se interessava muito pela transição da vida rural para a vida urbana. Ele não era saudosista, ele não era saudosista do mundo intocado.
Ele gostava da natureza tropical, e essa preferência certamente se deve pela criação cosmopolita que ele teve na Europa. Quando chegou aqui, deve ter ficado deslumbrado, né, pelas paisagens naturais, mas ele retratou muita cena de cidades também, retratou os portos do Brasil, retratou carros, cenas de cidades com carros, e retratou também algumas cenas em que aparecem praias com quiosques, como os que ainda existem até hoje, com anúncios de refrigerante. Isso mostra, né, como algumas coisas no Brasil não mudaram nesses últimos 50, 60 anos. O Van Baa morreu em 1965 e só nos últimos anos ele se interessou pela pintura a óleo. Ele pintou durante toda a vida aquarela e bico de pena. Por que isso aconteceu? Isso é relativamente comum entre os artistas de aquarela, que, chegado a determinado momento da vida, percebem que as obras que eles pintaram envelheceram, e o suporte, o papel já está manchado, então eles veem que as obras já tiveram um desgaste natural e eles percebem que gostariam de deixar obras num suporte mais duradouro, que durasse mais tempo, fosse mais resistente, e partem para pintura a óleo. No século XX, também, final do século XX, alguns passaram a fazer também pintura em acrílica. Isso é curioso porque o que acontece? O Van Baa, ele transpôs para a técnica a óleo a técnica que ele usava para aquarela. Então, a técnica de aquarela, você pode aplicar uma cor, você não pode aplicar uma cor clara sobre uma cor escura, porque escurece ainda mais. E já na técnica a óleo, você pode esperar a tinta secar, tinta escura secar, e aplicar por cima uma camada de tinta clara. Você não vai encontrar isso na obra do Van Baa. A produção dele a óleo era muito rápida, você percebe que são manchas de cor e que a tinta escura sempre é colocada posteriormente, acima da tinta clara. Então ele não deixava secar, ele, pelo que as obras mostram, ele pintava a tela de uma vez só e acrescentava as cores escuras sobre as cores claras. De modo que as obras também, nesse sentido, elas têm uma atenção muito maior ao conjunto do resultado final do que aos detalhes, às minúcias. Então, essa transposição da técnica de aquarela para o óleo torna a pintura dele, a óleo, fácil de ser identificado. Quanto aos desenhos que ele fez a bico de pena, de perto são os traços, né? São muitos traços pequenininhos, enrolados, que parecem até uns cabelos que formam a paisagem. Ele usou muito o bico de pena para retratar detalhes, principalmente os elementos arquitetônicos, fachadas de igreja, retábulos, enfim, enquanto que as paisagens são mais aquareladas mesmo. Só a técnica de aquarela, com pouquíssimo detalhamento. O Van Baa, ele foi autodidata, ele foi um independente, um artista independente. Ele não aderiu a nenhum grupo, ele não se envolveu em polêmicas, ele não fez crítica social e via a arte moderna com alguma desconfiança. Ele manteve por toda a vida o seu estilo e a única diferença, a única evolução que se percebe foi a diminuição dos traços, né, nas obras a bico de pena. No mais, ele manteve sempre o seu estilo, a sua linguagem. Quando ele morreu, o Brasil já entrava no período da ditadura militar e já deixava para trás até mesmo as tendências concreta e não concreta, com a renovação das artes que era operada pelos integrantes da Mostra Opinião 65,
A produção de Van Baa, então, é bem diferente do contexto da arte brasileira, do século XX. Ele foi um artista viajante, um artista das antigas. Enfim, ele foi um artista daqueles que não existem mais.